Belo Horizonte está azul. Os cruzeirenses lutam pelo tricampeonato da Taça Libertadores. O projeto de lei que regulamenta motoboys gera polêmica na cidade. E nas memórias do Festival de Inverno, conheça o significado dos sinos. Essas e outras notícias agora no Circuito UFMG. Boa noite. Hoje é o dia da grande decisão para o Cruzeiro. A capital está movimentada para a final da Taça Libertadores da América. O time celeste pode conquistar o tricampeonato da competição. Desde as primeiras horas do dia, só se fala no jogo. Em toda a cidade, o clima de decisão contagia os torcedores. Desde cedo, o torcedor cruzeirense já fazia previsões. Cruzeiro é só alegria. Hoje céu totalmente limpo, muita alegria. Céu nublado para a Argentina, com previsão de muita chuva para eles. Vão voltar muito molhado para casa. A Libertadores foi criada em 1960 e o nome da disputa é uma homenagem aos líderes de independência na América do Sul, como Bolívar e San Martín. Por isso, é uma honra para os times vencer a competição. Isso representa, isso é uma honra muito grande para o clube, é uma conquista muito grande, é o máximo que se pode atingir. No primeiro jogo da final em La Plata, na Argentina, ninguém balançou as redes. Hoje, na segunda e decisiva partida, o Cruzeiro define a disputa pelo tricampeonato, só que agora em casa. Euler veio de Petrolina, em Pernambuco, só para assistir ao jogo. Ele não conseguiu comprar ingresso na bilheteria. A solução foi pagar R$ 230 para um cambista. Com certeza o Cruzeiro hoje ganha de 2-0. 2-0. Estou muito confiante. O gol do matador, né, Kleber? Com certeza 2 dele. O Cruzeiro venceu a Libertadores em 1976 e em 97. Zé Carlos e Palinha estavam na equipe que garantiu a primeira conquista. Tinha Palinha, Jairzinho, Eduardo, falecido Batata, né, Nelinho, Joãozinho, né, Piazza, né, Raul, né, Vanderlei, o Moraes, o Daci. Quer dizer, era um time fantástico, né? Naquela oportunidade, a gente praticamente era uma equipe muito unida, né, uma segunda família, onde entrava muito amizade e a gente levava isso para dentro de campo. No ano passado, o time celeste foi eliminado nas oitavas de final da competição pela equipe do Boca Juniors. Mas essa lembrança é passado. Ano passado, ele participou, não foi bem naquele jogo contra o Boca Juniors, não teve aquela experiência ainda. Agora esse ano não, o Cruzeiro está fazendo uma campanha muito boa, excelente mesmo, né? Teve apenas uma derrota, que foi justamente para o Estudiantes, como também o Estudiantes teve apenas uma derrota justamente contra o Cruzeiro. Palinha é quem dá a receita para o Cruzeiro colocar as mãos na taça. Manter a tranquilidade, não entrar na catimba dos argentinos e jogar o futebol que vinha jogando, um futebol objetivo, jogando futebol em alta velocidade, porque com isso eu tenho absoluta certeza que o Cruzeiro tem condições de conquistar esse título. Se o clima vai ficar quente no Mineirão, a temperatura pode cair a partir de amanhã na cidade. Veja a previsão da meteorologia. Vai ter sol com poucas nuvens e não chove na capital. A temperatura pode variar de 13 a 25 graus. Desde o fim da semana passada, grande parte da UFMG está em férias. Alguns setores não funcionam ou modificam o horário. Para quem ainda trabalha no campus neste período, a visão é essa: calçadas e ruas vazias e restaurantes sem filas. A movimentação na UFMG diminui cerca de 90% de acordo com a Divisão de Segurança Universitária. Durante as férias dos alunos, as lanchonetes vão mudar de horário. As linhas de ônibus 9502 e 5102 que circulam por aqui não vão sofrer alteração no horário. As linhas A e B não vão funcionar. A linha C vai fazer o transporte interno da universidade de 5h40 da manhã às 6 horas da tarde. O ônibus vai sair da Faculdade de Belas Artes e circular pelo campus. Projeto de lei que prevê a regulamentação dos profissionais que trabalham em cima de 2 rodas gera polêmica em BH. A proposta é tema de discussão nas ruas da cidade. regulamentar as atividades de mototaxista, motoboy, motovigia e criar direitos e deveres para a categoria. Esses são os principais objetivos do projeto de lei aprovado no Senado. Nas ruas de Belo Horizonte, a população apoia as mudanças. Além de diminuir a concorrência, também a gente fica mais... salário aumenta também para nós, né?
Eu acho muito importante porque isso aí evitaria mais danos à sociedade. Seria uma boa, porque a gente tem direito nenhum. Sem direito não seria nada, né? A gente sem nada. Para o usuário é bom. Agora, para as empresas que talvez sinta prejudicada, que seria a concorrência, talvez não seria tão bom. Agora, nós, usuários, é uma excelente opção. Eu acho interessante, não é uma profissão ruim e para mim vale muito a pena. Facilidade, mobilidade para dentro do centro. Você utiliza esses serviços? Quando eu estou com muita pressa, sim. Com a regulamentação, motoboys, mototaxistas e motovigias precisam ter no mínimo 21 anos, pelo menos 2 anos de carteira de habilitação e ainda fazer um curso especializado que será definido pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Os profissionais terão que trabalhar utilizando coletes refletores e faixas reflexivas no capacete e baú. Em Belo Horizonte, são 40 mil profissionais entre motofretes, motoboys e mototaxistas que movimentam o trânsito da capital. Para o Sindicato dos Motociclistas Profissionais de Minas Gerais, a regulamentação é vista como uma boa iniciativa para diferenciar trabalhadores de simples condutores. Nós vamos ter outras regalias na questão do crescimento profissional, que é o reconhecimento da sociedade, que é a farda, que é a diferenciação entre um trabalhador e um usuário de motocicleta, onde as pessoas vão poder identificar melhor quem está trabalhando, quem é um profissional de moto, como os taxistas são, e quem não é, quem usa a moto para andar, para passear, para se conduzir de sua casa até o trabalho. Para aproveitar melhor a agilidade deste tipo de transporte, especialistas acreditam que é preciso ser feito um planejamento da circulação do tráfego. Quando o assunto é mototáxi, a segurança do passageiro ainda é um problema. Um passageiro na moto tira muito da sua estabilidade operacional. Então, eu acho que isso, infelizmente, a moto como transporte individual é muito bem-vinda, a moto como transporte de pequenas cargas é muito bem-vindo, mas o mototáxi, na minha maneira de ver, deve ser radicalmente inibido nas grandes cidades. É uma proposta de lei federal, que não é lei ainda, é uma decisão assim, preocupante, né, em termos do risco que esse tipo de atividade pode oferecer. É algo que já existe bastante no interior, mas eu acho que nas grandes cidades, né, em regiões de muita circulação de veículos e com ônibus à disposição, seria um contrassenso. Para entrar em vigor, o projeto de lei federal ainda precisa ser sancionado pelo presidente Lula. Conheça daqui a pouco o significado dos sinos que enfeitam as igrejas de Diamantina. É daqui a pouco, a gente volta já. A canalização não é a única solução para os rios da cidade. Um rio preservado gera empregos, saúde e lazer. Você pode ter um rio limpo perto de você. Ainda há tempo para a revitalização. Uma campanha do projeto Manuelzão da UFMG. Apoio Copasa, Governo de Minas. Saiba mais no site www.manuelzão.ufmg.br. O Circuito UFMG está de volta para falar sobre a 61ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está sendo realizada no estado do Amazonas até o dia 17 de julho. 14 trabalhos elaborados na UFMG serão expostos no encontro. Vamos conversar com o professor da Faculdade de Veterinária, Ulisses Confalonieri, que vai apresentar um estudo no evento. Boa noite, professor. Qual que é o objetivo do projeto? O projeto, ele já terminou, né? Foi feito aqui na UFMG com base no CDPLAR, da Faculdade de Economia, e ele visava mapear de forma comparada áreas do Nordeste brasileiro, municípios e estados, em relação ao potencial de impacto na saúde, na economia e na população em geral. E então foram desenvolvidos índices de vulnerabilidade com componentes ambientais, por exemplo, o processo de desertificação foi incluído, componentes demográficos, ou seja, quanto da população da zona rural tende a se deslocar nas próximas décadas para as capitais
e se deslocando eles criam uma situação de instabilidade social, de uma maior demanda sobre os serviços públicos, inclusive o de saúde. Historicamente, toda vez que tem secas no Nordeste, há esse processo de migração interna. E então, os cenários de clima que o INPE, São José dos Campos, desenvolveu para o Brasil mostram uma tendência de aumento de temperatura e redução das chuvas numa região já seca, no semiárido brasileiro, que tende a se tornar mais seco ainda. Quais as conclusões esse projeto chegou? Existem várias indicações de subáreas do Nordeste em relação, por exemplo, aos componentes socioeconômico, ambiental e de saúde. O estado da Paraíba se mostrou com um indicador mais alto, ou seja, o que existe hoje lá e o que se projeta de economia, migração e também o cenário do clima, é que o estado deve ser mais vulnerável a essas questões da redistribuição de doenças tropicais e de assistência médica pública. Obrigada, professor, e boa noite. É impossível visitar Diamantina e não se encantar com as igrejas da cidade. Na série Memórias do Festival de Inverno da UFMG, conheça o significado de um dos símbolos mais marcantes dessas construções, os sinos. Cada um dos 45 mil diamantinenses já está mais do que acostumado com eles. No alto de cada ladeira, em cada esquina da cidade, os sinos estão sempre lá. Desse jeito, todo mundo com certeza deve conhecer de cor os toques, os chamados dos sinos. É ou não é? Eu tenho uma vergonha por ser diamantinense, mas não conheço. Infelizmente, essa resposta eu não posso te dar, não. Eu sou daqui de Diamantina, mas não conheço a linguagem, né, dos sinos. Pelo visto, este conhecimento anda meio esquecido até por aqui. Então vamos esclarecer as coisas. Dependendo da quantidade, do ritmo e da sequência das badaladas, cada toque de sino pode ter um significado diferente. E esta linguagem não é exclusiva do catolicismo. A linguagem do sino é tão antigo quanto o sino. Não apenas as religiões cristãs, mas as religiões orientais também se utilizam dos sinos e inclusive dos gongos. O sino é um único instrumento que tem a sua utilidade voltada para o nome. Sino vem de sinal, de signos. Existem chamadas para avisar sobre a morte de alguém, a chegada de um visitante na cidade, o nascimento de uma criança e até toques de alarme mesmo, como a inconfundível badalada de incêndio. O toque de incêndio é o toque da emoção, do descompasso, de alguma coisa que está acontecendo de anormalidade na cidade. Ele não tem ritmo, ele não tem som, ele é aflição. Blim, blam, blim, blam, blim, blam, blim, blam. Todo mundo nota que alguma coisa está descompassada e não está de acordo com o cotidiano. Por isso, é claro, não é qualquer pessoa que pode tocar o sino. Para isso existe um profissional específico, o sineiro. Jovens e idosos de diversos locais lutam para manter a tradição viva, algo nem sempre fácil, especialmente quando a tecnologia invade as torres das igrejas e a melodia do sino acaba vindo de um CD. O seu Geraldo é um exemplo de quem, desde pequeno, prefere tocar o sino manualmente. Nós todos desejávamos tocar o sino para mostrar ao padre que nós estamos interessados e ajudando. Então, por isso, a gente ficava folgado, o sino ficava entregue a gente, não tinha cerimônia, não tinha nada. E a gente gostava, era um prazer. E nós ficamos por aqui. Boa noite e obrigada pela companhia.